Olá, professores, professores coordenadores, equipe gestora das escolas. Estamos aqui mais uma vez com o ATPC da área de Ciências da Natureza, Matemática e Educação Especial. Hoje iremos abordar o tema motivação em tempos de pandemia. Próximo. Aqui estamos com a equipe da área de Ciências da Natureza, Matemática e Educação Especial, onde são os componentes a PCNP de Matemática, Sandra Oliveira, a PCNP de Educação Especial, Aline Crociari, a PCNP de Química, Luciane Nascimento, a PCNP de Biologia, Mari Greco, e eu, PCNP de Matemática, Marcelo Oliveira. Próximo. Na pauta de hoje, nós traremos o feedback do ATPC anterior, do dia 17. Faremos também um bate-papo sobre motivação em tempos de pandemia, com o psicólogo Fernando Crespolini. Também traremos novamente o quadro o espaço, Escrevendo a sua história, onde os professores trazem suas contribuições para a educação, para a melhoria da educação, e também faremos a avaliação da ATPC. Próximo. Os objetivos desse ATPC serão apresentar os resultados das avaliações da ATPC anterior, do dia 17, realizar um bate-papo sobre motivação em tempos de pandemia, com o psicólogo Fernando Crespolini, e proporcionar aos professores o espaço escrevendo a sua história, onde esses professores trarão as suas experiências, suas metodologias, seus novos meios de atrair os alunos para a escola e os estudos. Então, nesse momento, nós iremos começar a trabalhar o tema motivação em tempos de pandemia, onde a nossa PCNP Aline abordará esse tema. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, professores, professores coordenadores? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Muito obrigado, Marcelo. Como já foi apresentado, então, hoje teremos um convidado muito especial aqui no ATPC. O tema escolhido por nós foi motivação em tempos de pandemia, porque numa das nossas reuniões acreditamos que esse tema ele vai ao encontro de tudo que nós estamos sentindo diante desse novo normal que estamos enfrentando, que estamos vivendo. A pandemia chegou sem bater a porta, chegou sem avisar, entrou desprevenida na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, roubou muitas coisas da nossa vida, do nosso tempo, e nos fez olhar para nós de uma maneira diferente, olhar para os outros e também mudar nossas atitudes, nossos posicionamentos, toda a nossa estrutura interna. E achamos que não conseguimos passar por cima disso. E por isso que nós convidamos o Fernando para fazer esse bate-papo aqui conosco, falar um pouquinho sobre essa motivação, que é uma palavrinha que eu considero mágica, tão esperada por nós, tão ansiada por nós, que está, na verdade, dentro de cada um de nós. E aí o bate-papo hoje é sobre isso. Quero apresentar um pouquinho o currículo do Fer, falar um pouquinho sobre ele, antes de passar a palavra para ele. Então, nosso convidado de hoje, com muita honra, e com o coração muito alegre, eu apresento Fernando Crespolini dos Santos. Ele é psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, mestre em educação escolar, especialização em psicanálise e alfabetização de crianças. O Fer também é professor no SENAC e Fundação Casa. Ele é psicólogo no Espaço Crescer Infanto Juvenil, na Secretaria Municipal de Saúde. Fernando, muito obrigado por você ter aceitado o convite de imediato. Todos nós, tanto das escolas quanto da diretoria de ensino, temos um grande carinho por você, e você faz a diferença com as suas falas na nossa vida e na nossa ação. Eu passo a palavra para você, para que você possa se apresentar para os professores, e aí depois a gente dá início, então, ao nosso bate-papo. Tudo bem? Passo a palavra para você. Obrigado, Aline, pelo convite. Sempre é muito gratificante. Hoje à noite eu tenho uma live com a Vânia Boer,
e que ela quer tratar, né, dessa minha trajetória. E nós começamos juntos em 2003 e nós já estamos em 2020. Então eu estou aí em parceria nesse trabalho de voluntariado com a diretoria de ensino de Araraquara desde 2004, né? Fiz parte da equipe até 2009. Hoje tenho algumas ações, como esta de hoje, de parceria. Então, muito obrigado pelo convite. Isso vem ao encontro do tema, que é motivação, né? Então, a motivação, ela sempre é interna, né? O externo é o que nos dá ingredientes, conquistas. Essa é a maior característica da motivação, né? Ser motivado por conquistas. Então, nós temos como características paixão pelo trabalho, por novos desafios, disposição incansável para melhorar, otimismo diante do fracasso. Então, isso que eu entendo, né, como motivação. Se a gente fosse elaborar uma questão, seria assim: o que motiva a sua ação? Quais formas de provocação nós temos? Essa palavra provocação, o A de ação é em maiúsculo, porque há uma provocação. Então eu começo o nosso encontro com uma provocação, né? Pensem em 10 motivos que vocês têm para viver, ou 10 coisas que te faz viver. Como você se vê daqui a 1 ano? Como você se vê daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Tracem uma linha do tempo, né? Volto a palavra para você, Aline. Já estou toda reflexiva aqui, Fernando. São perguntas que mexem muito com a gente, né? Quais são os motivos que nós temos para viver, né? E como nós nos vemos daqui a 1 ano? Muito interessante refletir sobre isso. Bom, vou então iniciar com a primeira pergunta. Você pode passar para mim, Lu, por gentileza, os PPTs? Isso. Então, nós faremos as perguntas para você, Fer, e aí você sinta-se à vontade para responder da melhor maneira, e a gente vai administrando tudo isso, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta é: como manter saudáveis o corpo, a mente, o espírito, neste momento que exige de nós uma demanda de trabalho diferenciado? Nós podemos pensar, né, em algumas orientações para preservar, né, o nosso bem-estar e a nossa saúde mental, né, durante a pandemia. Então, eu penso assim, uma das coisas para a gente manter, porque a Organização Mundial da Saúde, ela define como saúde, né, o bem-estar completo, físico, mental e social. Então, por que a gente tem que integrar mente, corpo e espírito? Porque se a gente desequilibrar a nossa parte espiritual, a nossa fé na vida, a nossa fé em Deus, ou a gente tem fé, a gente tem que ter essa fé, né? E se algo desequilibra a mente. Se a mente desequilibrar, o corpo padece, né? Então, o que eu tenho sentido nesse momento da pandemia é muitos julgamentos, muitos rótulos, culpabilizações, tudo fora. Então, a primeira orientação seria, né, não rotule os indivíduos atingidos e contaminados pelo Covid. Isso é desumanização. Tenha empatia e seja solidário com aqueles que foram afetados, ou pelo vírus, ou pela consequência dessa pandemia, uma vez que ninguém tem culpa de ter contraído o vírus. Evite bombardeios de informações. Então, eu vejo nas mídias, né? E as pessoas vão reproduzindo, vão compartilhando
O fluxo constante de notícias gera preocupação e estresse. Foque naquilo que o ajudará a tomar atitudes práticas para a prevenção. Oriente as crianças a lavar as mãos, não colocar a mão na boca. Ensine a elas o controle das emoções, aceitar regras, tolerar frustração e ter limites. Tenha paciência com os idosos, ofereça recomendações claras sobre a prevenção da pandemia e repita quantas vezes for necessário, sempre de forma calma e respeitosa. Quem está isolado em casa ou num hospital tem a maior probabilidade de se tornar ansioso, irritado, estressado e agitado, sobretudo com o declínio cognitivo e demência, né? Por que eu acho isso importante? Os idosos, eles fazem parte da nossa sociedade. Quando todo mundo se recolheu para o isolamento e distanciamento, esses idosos se tornaram visíveis. E todo mundo começou a criticar, né, que eles tinham que ficar em casa. E eu pensava assim, mas será que eles têm uma casa, um lar? Ou por que eles preferem ficar na rua? Então, ter esses cuidados é importante, porque, né, quando a gente cuida do outro, a gente está primeiramente cuidando da gente. Então, tudo aquilo que eu ofereço ao outro é como se fosse uma retroalimentação. Então, tudo aquilo positivo que sai de mim, volta positivamente para mim. Agora, aquilo que eu penso, falo e faço, se for negativamente, vai voltar negativamente. Então, ter esse cuidado com as pessoas isoladas, né, é importante. Focar nas suas necessidades. Envolva-se em atividades que você goste e ache relaxante, prazerosa. Se exercitar, dormir bem, comer alimentos saudáveis, sempre é uma boa alternativa. Por quê? A ansiedade é um estado caracterizado por medo, apreensão, mal-estar, desconforto, insegurança, estranheza do ambiente ou de si mesmo e, muito frequentemente, pela sensação de algo desagradável está para acontecer. Então fica aquela apreensão, né? Projetando que a ansiedade fora de equilíbrio gera crise de ansiedade, gera uma visão negativa. Por isso que é importante a gente manter a nossa ansiedade equilibrada, porque é ela que nos dá proatividade, é ela que, inclusive, nos motiva. Então, estamos passando por um medo real, que desencadeia sentimentos como pânico, insegurança e ansiedade. E então, para controlar essa ansiedade, pratique atividades, eleve a produção de serotonina. A serotonina é o hormônio da felicidade. Então, é uma substância que aumenta a sensação de prazer. Também pode ser aproveitada para trabalhar a mente sobre a forma de meditação ativa. Então, para quem pratica meditação, técnicas de respiração, é muito bem-vinda nesse momento, né? Então, dormir, eu tenho pacientes que dormem escutando mantras, eles conseguem preparar, né, o sono. Por quê? Se a gente não preparar até o nosso sono, o modo como a gente dorme, né, como que a gente acorda no outro dia? Então, quando a gente acorda, também a gente senta, né? Devemos agradecer por estar vivos, porque a gente corre o risco toda noite de ter uma morte súbita. Então, o simples fato de a gente acordar, abrir o olho e estar vivo, já é um fato motivacional. Abriu o olho, agradeceu, né? Prepare o seu dia.
Como que você espera que esse dia será? Porque a partir do momento que a gente sai da cama, que a gente abre o olho, que a gente põe o pé para fora de casa, tudo acontece. E a gente não tem o controle, mas a gente pode ter o controle interno, de ter o manejo, como que essas coisas externas vão influenciar o que está internamente. Reduzir o estresse diário é importante, né? Experimentar controlar a respiração, evitar pensamentos negativos, invista em alimentos, né, que tragam bem-estar. Então, por exemplo, o triptofano, ele é um aminoácido que ele é precursor da serotonina. E isso a gente encontra, gente, na banana e no chocolate. Por isso que as pessoas têm, né, um paladar voltado para o chocolate que dá essa sensação imediata de prazer, né? Chás, né? As pessoas tomam chás que também funcionam, tem um efeito sedativo. Então a gente tem a passiflora, a melissa, camomila, valeriana. Para quem é da área naturalista, mantenha o foco de atenção no presente, seja mais organizado, esteja com quem você ama, dedique seu tempo para se cuidar. Cuide dos pensamentos para sorrir mais. Confie mais em si mesmo. E desenvolva congruência. Quem pensa de um jeito, age de outro e faz ainda outra coisa, terá com toda certeza ansiedade. Buscar equilíbrio entre o que se quer e o que se faz pode contribuir para a harmonia do seu dia. Então, pensamentos, palavras e obras. O que está por trás das suas ações? Quais são as suas reais intenções? Quais são as suas reais intenções ao agir? Você atende às suas reais necessidades? Fortaleça, então, o autoconhecimento. Quem se conhece bem sabe respeitar seus limites, consegue dizer não e é capaz de se proteger. Cuide bem, né, do seu momento antes de dormir, como eu disse. Evite ações que levam à agitação, preocupação e desgaste. Aline, volto a palavra para você. Muito obrigada, Fê. Trouxe bastante reflexão aí para nós. Achei muito importante o momento em que você falou que temos que valorizar o presente. E estamos tratando disso a todo momento. Passo a palavra, então, para o próximo componente da equipe, que vai fazer a pergunta para o Fernando. Próximo slide, Sandrinha. Vamos lá, então, Fer. Vamos à próxima pergunta. Se você pudesse, então, oferecer um único conselho sobre recomeçar, mudar hábitos e quebrar paradigmas, qual seria, na sua opinião? Olha, um conselho, né, é viver agora um dia por vez. Eu acho que nós estamos num momento que a gente sai do plano teórico e idealizatório que a gente viveu toda essa vida. Eu cresci, estou nessa posição e sempre escutando, né? Viva um dia por vez, faça aquilo que você mais gosta. E a gente foi escutando tanta coisa que ficou no plano da idealização. E a pandemia, gente, trouxe agora a oportunidade para que tudo que a gente ouviu falar durante uma vida, que agora a gente coloca em prática. Então, a gente passou uma vida tendo teorias.
agora a gente tem a oportunidade de colocar em prática. Então, por que a gente precisa mudar hábitos? Por que a gente precisa quebrar paradigmas? De acordo com o seu ponto de vista e a sua história de vida, qual a sua percepção em relação à pandemia? A nossa percepção é única, por mais que estejamos compartilhando sensações e sentimentos parecidos. Então, essa percepção, ela é construída durante a nossa vida e com bases em nossos sentidos, ambientes que convivemos, tipo a família, a sociedade, a cidade que a gente vive, né? Mesmo nunca tendo vivido uma pandemia, iremos resgatar em nossa memória, né? Inclusive, a gente também tem memória afetiva, situações parecidas que nos auxiliem a enfrentar o novo. Então, é agora a hora, né, da gente viver o nosso propósito. Já que o tema é motivação, né, qual o nosso propósito de vida? O que nós estamos fazendo neste planeta? E então viver o que realmente é importante, não para os outros, mas para si mesmo. Somos livres. E essa liberdade que nós temos, que nós nascemos com ela, nos dá o livre-arbítrio e a autonomia. Então, faça do mundo um lugar melhor para você, bom para você e bom para os outros. Ainda, gente, nessa pandemia, né? Logo cedo, às 7 horas da manhã, fui fazer um trabalho com os profissionais da UPA. Eu escutei assim que há uma grande demanda que procura a UPA para conseguir um atestado para ficar em casa 14 dias. Então, nós profissionais da saúde, né, eu tenho passado isso também no Espaço Crescer, nos plantões. As pessoas, elas não querem saber qual a nossa necessidade. Inclusive, ela usa dos nossos serviços, inclusive, né, para bem próprio. Ao invés da pessoa ter uma empatia e pensar, né, que os profissionais da saúde, eles têm que estar inteiros, né, para atender aqueles que estão doentes, e não aqueles que querem fingir uma doença, né? Então, é nesse momento, né, que nós saímos do olho por olho, dente por dente. Olha o que aconteceu. Ninguém tem a solução para esse problema mundial. A solução, gente, está dentro de cada um. Cada um tem que parar, olhar para a sua vida, olhar para a sua família e olhar para quem está ao lado. Porque hoje a gente não vai seguir em frente se a humanidade não caminhar junto. Então, cada passo que nós dermos à frente, a gente tem que, pelo menos, trazer quem está do lado esquerdo, quem está do nosso lado direito, que dê um passo junto. É o momento da gente se dar as mãos e caminhar. Então, olhar para essa nossa percepção, né? A partir disso, teremos maior facilidade ou grande dificuldade para lidar com a situação. Então, ao final desse processo, teremos desenvolvido novas memórias e recursos mentais para que nossa percepção reaja de forma diferente a novas situações. Então, é aquilo, a gente tem que ser flexível, né? E eu vejo muitas pessoas ainda, né, lutando firmemente para voltar ao normal. Como que a gente vai voltar ao normal? Como que se a gente está nesse presente, como que a gente volta para o passado? Como que a gente vai voltar a viver o passado? Quem consegue voltar e viver 2019 novamente? Quem consegue voltar agora e viver,
né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Como que nós vamos viver esses meses que passaram novamente? Então, eu tenho uma visão de que, né, voltar ao normal não é possível. E tem uma outra parcela da população, né, que diz assim, o nosso novo normal. Eu não sei a opinião de vocês, mas o meu conselho é, né, se não dá mais para voltar ao passado, se também não dá para a gente viver o futuro, porque nem vacina tem, nem soluções nós temos ainda, então a gente tem que viver o nosso presente. Que presente é esse? Né? É o novo normal? É o antigo normal? O que é isso? Então eu domino para mim mesmo o presente. Então é esse presente que faz com que eu olhe para as minhas crenças, né? Então, cada vez que eu sinto dificuldade em algo, eu vou para as minhas crenças. Nós temos dois tipos, as limitadoras e as possibilitadoras. Então, para que as mudanças aconteçam e sejam construtivas, é preciso aumentar as nossas habilidades em compreender e ler esses cenários, né? E nós estamos num cenário muito complexo, né? A gente precisa dialogar, a gente precisa aprender a negociar, a gente precisa aprender a resolver problemas. Se vocês pararem para pensar, nós, seres humanos, para cada problema que a gente arruma outros problemas como solução. E eu penso assim, se eu tenho um problema, eu tenho que ter uma solução. Porque se eu não olhar para essa equação, o meu resultado pode ser negativo. Pensando na matemática, pode ser que eu não chegue no resultado certo. Então, por isso que a gente tem que ter essa clareza. As nossas crenças são os alicerces das coisas em que acreditamos. E, por consequência, influenciam muito as nossas ações, né? Então, eu tenho colegas de trabalho, eu tenho amigos, eu tenho pacientes, eu tenho, enfim, uma gama de pessoas ao meu redor que, quando eu vou escutando, né, eu tenho escutado muito assim, eu não aguento mais. Quando me vem essa frase na minha mente, eu penso assim, Fernando, você aguenta sim. Porque se eu não aguentasse mais, gente, eu estaria de cama, eu teria saído dos trabalhos. Então, cada vez que me vem na mente, eu não aguento mais, eu estou esgotado, eu penso, enquanto psicólogo, chegou a minha vez na pandemia de realizar o meu trabalho. Porque, num primeiro momento da pandemia, foram os médicos, os enfermeiros e os profissionais diretamente na linha de frente que atenderam. Agora, nós estamos no quarto impacto da pandemia, que é o emocional. Então, agora, nós psicólogos, né, dentro dessa pandemia como todos, é agora a hora que a gente tem que dar um respiro, né, se equilibrar e atender. E estando também influenciado por todos esses sentimentos e emoções. Então, as nossas crenças limitantes são opiniões e pensamentos que aceitamos como verdade. Então, por exemplo, eu tinha uma crença limitante em fazer live, ter canal em YouTube, Facebook, e as pessoas falavam assim, faça, Fer, e eu pensava assim, jamais eu vou fazer. Você acha que eu vou abrir meu Instagram, vou fazer uma chamada de vídeo ao vivo? Isso é ridículo. As pessoas vão me chamar de ridículo. Jamais vou fazer isso. Isso, gente, vinha desde o ano passado, esse pedido para que eu entrasse nas mídias. E eu tinha uma crença negativa, eu tinha uma crença limitante. A necessidade hoje me fez superar
essa crença. Então, para mim, a pandemia me trouxe esse ganho, me trouxe essa libertação dessa crença. Então, hoje, eu não me sinto mais ridículo. Aliás, eu me sinto numa situação bem confortável. Então, essas crenças acabam prejudicando o nosso dia a dia, porque se tornam verdades absolutas em nossas vidas. Se caracterizam por terem esse cunho negativo, que nos leva a desacreditar da possibilidade de alcançar os nossos objetivos, metas e sonhos. Né? Quando eu penso, né, em voltar ao normal, gente, eu penso assim, eu não lembro mais nem dos problemas que eu tinha em março. Mas eu me lembro muito bem dos meus sonhos, eu me lembro muito bem das metas que eu tinha para esse ano. E na medida do possível, estou conseguindo, né? Então, essa característica de cunho negativo, sensação de impotência e desvalorização pessoal e profissional. Então, quando a gente sente algo negativo, ao invés da gente olhar primeiro para fora, avalie dentro, né? O que está dando eco aqui dentro de nós? E uma perspectiva otimista e positiva, ela nos dá a sensação de que, apesar das dificuldades, as coisas vão ocorrer bem e que nós vamos encontrar a maneira certa de lidar com os problemas, né? Tudo começa conosco. Precisamos estar atentos do nosso modelo mental, das nossas crenças. Então, a inteligência emocional, ela permite encarar as dificuldades e obstáculos como os desafios e oportunidades de crescimento. Então, esse olhar otimista tem a ver com uma forma com que eu me vejo no mundo. A percepção ou não de ter controle, poder e influência sobre as coisas. E volto a palavra para vocês. Obrigada, Fê. Eu quero só destacar algumas coisas que você falou aqui para nós, que são importantes a gente frisar, né? Eu acho que é importante a gente sublinhar, que é a palavra flexibilidade, né? Eu acho que diante desse recomeçar, dessa mudança de hábitos, desse quebrar paradigmas que nós colocamos aqui, eu acho que essa palavra que você trouxe é muito importante, né? Eu acho que ter essa flexibilidade, essa resiliência, né? Mesmo diante de tantas dificuldades que a gente tem enfrentado, é até aquela situação, né? Aquele ditado, é envergar, mas não quebrar. Né? Então, e isso vem mesmo, outra coisa que você falou, que foi a empatia, né? A empatia é se colocar no lugar do outro, sim, mas é também olhar com o olhar do outro. Né? Isso é importante. Eu acho que quando a gente fala de recomeçar, é recomeçar inclusive isso, né? É pensar a situação do outro, como que o outro está do outro lado, né? Principalmente e literalmente do outro lado da tela, né? Porque nós estamos assim desde março. Então, assim, eu acho que isso é importante de nós frisarmos, né? E lembrar que a mudança, apesar de termos vivido mudanças tão drásticas no meio externo, essa mudança, esse recomeçar tem que ser de dentro para fora, né, Fê? Porque se a gente não se permitir essa mudança interna, né, de dentro para fora, nada vai melhorar, nada vai ser bom, e a gente não vai conseguir ter essa leveza do dia a dia, que é o que você falou, é viver um dia após o outro, né? A gente não consegue se encher de tantas perspectivas, porque a gente não sabe nem como vai ser o dia de amanhã, né? Tamanha mudança que a gente tem vivido, tamanha demanda de vida que a gente tem trazido para a nossa história, né? Então, eu acho que essas duas palavras a gente pode frisar muito bem, diante de tudo que você falou, que foi muito proveitoso e muito importante para nós começarmos a mudar, fazer essa metanoia, né? Essa mudança de mente, começar mesmo a mudar, como eu falei, de dentro para fora. Isso eu acho que foi muito bacana, quero agradecer a você, e assim, você sempre traz
reflexões muito importantes, Fê. Então, agradeço aqui de coração a sua participação nessa nossa ATPC de hoje, e agora eu quero passar a palavra para a Luciane, que vai dar continuidade às perguntas. Obrigada, Fê. Só para dar uma complementada no que você disse, né? Se a gente parar para pensar, nós estamos usando muitas palavras com re, né? Resiliência, como você disse, ressignificar, recomeçar, recriar, sim, reinventar. Sim. E aí, gente, para a gente ter sucesso, a gente tem que extinguir uma palavra com re da nossa vida: reclamar. Qual que é a função do re, gente? Reclamar, clamar, significa o quê? Eu clamo várias vezes. Então, se a minha crença é negativa e eu ficar clamando que eu não vou conseguir, que tudo vai dar errado, o que vai acontecer, gente? Aquilo que eu pedi muitas vezes vai vir. Exatamente. E aí, quando vem, a pessoa não quer. Né? Nós, seres humanos, somos ambivalentes. Pode ver o quanto essa ambivalência, né, nos atrapalha, porque essas crenças limitantes, elas podem prejudicar todas as áreas da nossa vida pessoal e profissional, bem como também destruir os nossos relacionamentos, diminuir a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. É verdade. Então, são essas crenças limitantes que são responsáveis por vidas estagnadas. Então, identificar a crença e vasculhar a sua origem é importante, né? Porque você consegue se manter firme em seus propósitos e aumentar as chances de conquistar o que você quer. Era isso que eu tinha para concluir. Ótimo. Muito obrigada, Feira. Eu vou passar para a Luciane, então. Obrigada. Pode passar, Eu que agradeço. Então, né, o Fernando falou agora sobre reclamação, então acho que essa pergunta tem tudo a ver, né? Então, como enxergar de maneira positiva as mudanças que todos estamos enfrentando com a pandemia? E diante disso, como você definiria o novo normal? Você até já citou aí o novo normal. Eu acho que eu já vou. Eu acho que essas três perguntas, né, elas se intercalam, né? Então, como enxergar de maneira positiva as mudanças que todos estamos atravessando, né? Então, voltando, né, o Nietzsche tem uma frase muito legal que diz assim, né, e todo mundo usa, que eu escuto por aí: aquilo que não me destrói me fortalece. Então, voltando na pergunta anterior, quando foi falado da flexibilidade, o que é ser flexível? A gente entorta, a gente enverga, mas não quebra, né? É esse pilar da sustentabilidade da motivação. Então, à medida que nós temos uma visão mais positiva e capacitadora de nós mesmos, a nossa autoconfiança cresce. Por isso que é importante a gente ter autoconhecimento, né? Nos sentimos mais fortalecidos e lidamos muito melhor com os problemas, né? Então, por isso que a gente deve cultivar o equilíbrio integral para filtrar e pesar as evidências daquilo que é verdadeiro e do que é falso, real ou irreal. Porque, né, nós usamos muito do julgamento, né? A empatia, né, todo mundo diz assim: eu me coloco no lugar dos outros. Quantos segundos você se coloca? Essas pessoas que estão buscando atestado na UPA e forjando sintomas, elas estão se colocando no lugar das pessoas que estão atendendo? Né? Eu acho, gente, que as pessoas usam a empatia para se colocar no seu próprio lugar. A empatia é para o outro tem que se colocar no meu lugar. Pode ver, as pessoas elas ficam assim,
Elas não estão assim. E o certo é assim, com uma mão eu recebo, com uma mão eu dou. Mas nós chegamos nesse ponto da pandemia porque as pessoas estão assim, elas só querem receber. E aí aqueles que têm uma necessidade maior de doar estão ficando exauridos, porque do jeito que a gente se doa, a gente também precisa receber. Se a gente não recebe, a gente esgota, a gente fica sem ter o que dar, né? E então, diante desse novo normal, o que a gente pode fazer? Né? Como eu posso mudar as minhas crenças? Como eu posso me tornar um ser humano melhor para mim mesmo e melhor para o outro? Passo a palavra novamente. Obrigado, Fernando. Acho que essa reflexão, né, sobre principalmente as competências socioemocionais, de que a gente às vezes acha que conhece, acha que sabe, mas na hora de agir de verdade, a gente vê que não é bem assim, né? Então, acho que essa sua fala faz a gente refletir sobre realmente viver essa competência socioemocional, né? Não ter ela só bonitinha na nossa boca, que falava empatia é muito bonita, mas se ela não é vivida, se ela não se eu não exerço essa empatia, ela não passa disso, né? De uma palavra bonita. Então, eu vou passar a palavra para o Marcelo, que vai fazer a próxima pergunta. Então, próxima pergunta, ela seria, primeiramente queria agradecer, né, ao Fernando por estar aqui nos trazendo um ponto de luz, né, nesse momento de obscuro que estamos vivendo. E essa pergunta se trata mais desse momento, né, que estamos vivendo de trabalho home office. A gente está muito ligado ao trabalho. Então, como evitar a síndrome de burnout nesse momento onde a vida particular e a profissional se misturam constantemente? Então, como trabalhar, saber ter esse jogo de cintura de organizar esses momentos? Marcelo, é isso. Agora a gente pode falar um pouquinho dos 5 pilares da inteligência emocional, né? Então, como evitar, né, uma síndrome, um transtorno? E nós temos que ter muito cuidado, pessoal, porque nós já estamos passando muitos meses, né, numa determinada situação. E isso faz com que a gente vá se posicionando. Então, quem tem tendência a desenvolver algum transtorno mental, ansiedade, depressão, pânico, e normalmente um transtorno ele é diagnosticado após 6 a 8 meses constantes os sintomas. Então, eu acredito que pós-pandemia nós vamos ter também uma consequência por ter ficado tantos meses na mesma situação, né? Então, para se evitar, né, para prevenir, porque nossa vida profissional, a gente não consegue se separar da nossa vida particular, né? Eu não consigo tirar de mim agora o professor. Eu estou enquanto psicólogo, mas o professor, o pedagogo, o psicopedagogo, o Fernando está em mim. E aí, quando eu penso no meu nome, nas minhas profissões, nas áreas de atuação, eu penso assim, quem sou eu? Eu sou o psicólogo? Não só. Eu sou o Fernando? Gente, não fui nem eu que escolhi meu nome. Ele tem uma representação, né? Ainda bem que é positiva, mas se a gente pensar, quantas pessoas recebem nomes de familiares e veem ou nomes escolhidos aleatoriamente, porque os pais têm uma representação daquele nome, e aí
o nome vem carregado de coisas positivas ou negativas. Inclusive, vem maldições, né? E aí a pessoa vai repetindo aquilo sem se dar conta da origem. Então, ter autoconhecimento é importante. Olhar, né, para as nossas necessidades, conhecer os nossos sentimentos e emoções, né? Ter ciência sobre os nossos pontos fortes e fracos, né? Aprender sobre as nossas motivações, né? Então, o que nos motiva? Qual a missão de vida que nós temos, né? Quais metas a gente tem? Quais as expectativas de vida nós temos? E quais são esses nossos objetivos, né? Quem tinha o objetivo de ficar rico, acumular bens materiais, né? Ter sucesso profissional, do que adianta tudo isso agora? Né? Quem lutou, né? Quem apenas cuidou do corpo, quem vivia da estética, do que adianta agora? Então, nesse momento, o que realmente é importante? É o dinheiro? É a saúde? É sobreviver? Não se contaminar? Então, desenvolvam esse autoconhecimento, né? Adquiram autoconfiança, capacidade de fazer uma autoavaliação realista, porque a gente mente para a gente mesmo, né? Ter sede crítica construtiva, né? O que é essa sede de crítica construtiva, né? É receber feedback. Então, isso alimenta nossa alma, alimenta nosso espírito, alimenta nosso corpo, porque a gente é inteiramente integrado. Um outro pilar, né, da inteligência emocional é o autocontrole. O que eu sinto? Né? A gente falou das crenças, e essas crenças que entram nesse autocontrole, né? Que é a expertise de controlar e redirecionar nossos impulsos e estados de espíritos nocivos, né? Vocês já viram aquela pessoa onde ela põe a mão, ela destrói? Onde ela chega, ela causa mal-estar? Aquela pessoa que vai plantando uma sementinha na outra para germinar o mal-estar. Então, a gente tem que ter esse autocontrole, inclusive, quando a gente vai falar com o outro. Se a gente está melindrado, magoado com algo, a gente quer que quem esteja ao nosso redor fique aliado. Então, aí a pessoa chega e fala assim, ai, você viu o que o fulano falou? Você viu que isso aconteceu? E aí vai criando aquele mal-estar. E a gente tem a responsabilidade de também chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu acho que hoje você não está no momento bom, né? E talvez esses sentimentos e essas emoções ambivalentes faz com que você gere um mal-estar para você e um mal-estar que está em todo mundo, né? Porque parece que quando, né, já que a pessoa está mal, tem gente que quer deixar o outro mal também, né? Aliás, como nós somos uma esponja, eu tenho que tomar um cuidado, gente, porque a hora que eu percebo, eu estou sentindo fisicamente o que a pessoa está me relatando. E aí eu tenho que começar a fazer um processo inverso e colocar na minha mente, isso não é meu, isso é seu e você vai levar embora. Você não vai deixar dentro de mim. Então, uma vez eu passei por uma situação num grupo de mães, e uma mãe, gente, muito bacana, uma mãe super boa para os filhos, para a família e tudo mais. Mas eu disse algo que gerou nela um desconforto, um mal-estar. No entanto, gente, quando eu terminei o grupo, ela parou na minha frente, ela disse assim, nossa, Fer, você não está bem? Você está pálido.
Gente, ela começou a descrever. Eu comecei a me sentir pálido, eu comecei a me sentir mal. Aí eu pensei assim, opa, isso não é meu. Imediatamente eu me direcionei para outra mãe e disse, o que você vê em mim? Ela disse assim, nada, Fer. Quando ela me disse nada, o que eu estava sentindo foi... Mas se eu não fizesse esse exercício, por quê? A hora que eu vi, minhas crenças estavam dizendo assim para mim, nossa, você tá mal mesmo. Nossa, você já acordou assim. A hora que eu tive que fazer uma autoavaliação, gente, eu não acordei mal, eu estava bem, e já era 6, 7 horas da noite. Então, eu já tinha realizado muitos atendimentos, inclusive a própria jornada minha de trabalho. E, então, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Como evitar, né, que a gente adquira uma síndrome e que faça a gente adoecer. Olhem para isso, né? Olhe para como essas partes pessoais e profissionais afetam. Volto a palavra para vocês. Fernando, eu acho que nesse momento a gente vive numa sociedade onde somos cobrados a ser 100% em tudo, a ter um conhecimento em tudo, né? E sabemos que não é assim. Somos humanos, temos os nossos pontos fortes, né? Nossos pontos positivos e temos os nossos negativos. Então, essa autogestão de saber que temos os nossos limites, né? Nós não temos o controle de tudo, não controlamos nem a nossa fome, né? Isso, que é uma necessidade básica. É uma necessidade. Se a gente não atende, né, as nossas necessidades básicas, elas gritam. Então, é bem isso que você disse mesmo. Precisamos nos autogerir, né? Ter um cuidado conosco para evitar problemas maiores, né? Então, eu queria agradecer, né, novamente você por estar aí nos dando um horizonte para poder seguir nesse caminho ali que está meio conturbado nesse momento. Muito obrigado. Agora eu queria passar a palavra para a Sandra, né, que vai fazer a próxima pergunta. Obrigada, Marcelo. Olá, Fer, tudo bom? Tudo bom, Sandra? Então, eu aqui refletindo desde a primeira pergunta, como que você está nos posicionando, né? Você está nos acolhendo, né? É um acolhimento diante de toda uma situação que aconteceu e estamos inseridos nela. E me faz pensar muito a questão do interno, do externo, né? Já que nós somos pessoas sociais, a gente tem esse externo que realmente nos acompanha de uma forma bem presente, né? Parece que a gente necessita do olhar positivo do outro, né? E às vezes o olhar nos vem negativo e a gente acaba se identificando com algumas coisas realmente, né? Porque nesse mundo a gente vai se identificando, né? Diante disso, Fer, vou mudar aqui, vou te fazer a seguinte pergunta, que eu acho que vai dar para a gente estar fazendo assim, alinhar, né, uma coisinha em relação à outra. Você acabou de falar da questão do pessoal, do profissional, e falou da questão de tudo que pode acontecer, né, em relação de como que lidar, como que eu encaro tudo isso, né? E aqui tem uma situação particular de tensão e frustração. Então, a gente tem o feedback de todas as pessoas, né? Nós também damos feedback, sejam eles positivos ou negativos. Mas nós temos, como seres humanos, a questão de caminharmos para a frustração quando os feedbacks são negativos, né? E como que é difícil, né? Você ter um olhar assim em relação a essa questão do negativo.
tanto na sua vida profissional como na sua vida pessoal. É a questão da autocobrança também que você faz direto, né? Então, com isso, Fer, como que a gente poderia, vamos pensar junto, como a gente poderia lidar com tudo isso, né? Com essa tensão, com essa frustração, que é algo que vem de fora, realmente, e acaba gerando algo dentro da gente. Isso. E, Sandra, eu acho que a gente pode pensar um pouquinho, né, em comunicação, né? Nós temos 3 tipos de comunicação: a assertiva, a autêntica e não violenta. Então, assim, sabe a questão do sincericídio? Né? Nós estamos em setembro amarelo. Eu posso, com uma palavra, induzir o outro ao suicídio, eu induzo o outro a se autodestruir, eu acabo com a pessoa com uma palavra. Por isso que não devemos falar para o outro tudo que a gente pensa, porque o que a gente pensa é nosso, não necessariamente é verdadeiro. Perfeito. Né? Faz parte da nossa realidade psíquica. E a nossa realidade psíquica, né, ela é permeada do real e do fantasioso. No entanto, Sandra, quando tem gente que vem assim para mim, né, pais que trazem filho, ou casais mesmo, eles falam assim: olha, Fernando, ou se direciona para... olha, mas fala tudo, hein? Fala a verdade. E às vezes as pessoas me questionam, falam: Fernando, como que você atende, né? Se a pessoa mente, isso, aquilo. Eu digo assim: o problema é dela. Se ela está mentindo para mim, ela está mentindo para ela mesma. Então, a minha vida continua, né? Essa é a responsabilidade do outro. Então, a comunicação assertiva é aquela que consegue passar as informações com clareza, dinâmica, respeito, obtendo o retorno esperado. É uma das principais competências de um profissional de sucesso. Então, na minha visão, não há feedback negativo. Isso é um feedback, e isso é inadmissível. Você tem que elevar as qualidades do outro, os pontos fortes dele, naquilo que ele é bom, ir conduzindo de uma maneira assertiva até que a própria pessoa chegue naquilo que ela precisa mudar. Porque se ela não enxergar aquilo que ela precisa mudar, do que vai adiantar eu falar? Que sentido tem isso para ela? Então, essa capacidade demonstra o nosso nível, inclusive, Sandra, de inteligência social. Sim. Né? Ou seja, a nossa habilidade de se relacionar com os outros e de conquistar a colaboração das pessoas. Então, quando ela funciona bem, cria um canal aberto que permite o diálogo entre as partes e maior intercolaboração. Quando as informações não são compartilhadas de forma correta, surgem grandes dificuldades nas relações, na execução da ação e no alinhamento das demandas e soluções. Na vida pessoal, saber se comunicar também facilita o andamento das relações e a manutenção de um canal de comunicação aberto com familiares, colegas e amigos. Então, essa assertividade se dá quando você consegue passar a informação sem que haja insegurança, dúvidas ou risco de enganos e falhas. Parem para prestar atenção o quanto de falha de comunicação há na relação. Então, às vezes, a pessoa manda assim para mim: bom dia. Gente, me dá uma preguiça de quem me manda bom dia seco e fica naquilo. E aí, vem para mim, eu tenho que responder o bom dia. Oi, bom dia, tudo bem?
Porque se eu mandar um bom dia seco, tem gente que manda assim para mim, nossa, você tá bravo? Não tô bravo. Você me disse bom dia, eu te disse bom dia. Mas a pessoa espera o quê de mim? Oi, bom dia, no que posso te ajudar? Não sou eu que vou te perguntar como eu posso te ajudar. É você que é obrigado a me fazer um pedido de ajuda. E aí, por exemplo, no meu WhatsApp, Sandra, eu não tiro a visualização azul e nem a hora, porque eu preciso saber se as pessoas viram a minha mensagem, se entraram, enfim. Porque eu tenho alunos, eu tenho pacientes, eu tenho, enfim, N coisas aqui. E gente, eu tenho gente, assim, que me manda, por exemplo, o áudio que o filho mandou para o primo, que o primo mandou para não sei quem, de repente chega a 20 áudios, e aí a pessoa manda assim para mim, aguardo uma análise sua. Eu respondo assim, te darei a minha análise no horário da sua sessão. Não, Fernando, mas é que eu quis adiantar. Sim, você quis adiantar, mas somando 20 áudios de 5 minutos cada um, eu vou ficar quanto tempo escutando esses áudios? Aí a pessoa chega na minha sessão, na minha não, gente, na dela, e pega o meu celular na própria mão e gira o rolo até chegar e falar assim, vamos escutar só essas 3 últimas mensagens, que são as mais importantes. Aí eu disse para a pessoa assim, olha, mas você me mandou tudo isso 12h20, eu saindo do Senac, e ao horário do seu filho comigo era 1h10 da tarde. Em 40 minutos eu tinha que almoçar, me restabelecer e começar uma nova jornada. Para você agora, não tem importância. Por isso que eu não escutei os áudios, porque eu tenho que dar importância à minha vida primeiro. Então, gente, há muitas falhas de comunicação. E eu tenho que usar a comunicação assertiva todo momento. Porque as pessoas agora que têm acesso ao WhatsApp, às mídias, elas acham assim... Outro dia uma mãe me mandou no sábado e domingo mensagem, eu não respondi, ela perguntou assim, eu vi que você está online, eu vi que você está assim, e você não responde minha mensagem. Eu respondi para ela, eu não respondi por quê? Para não tirar a visualização azul, para que na segunda-feira eu retome o meu trabalho e respondo a sua mensagem. Mas eu te mandei agora no fim de semana porque eu achei que você ia estar livre. Eu falei, sim, estou livre. Para o meu lazer, para a minha família, para mim mesmo. Para você, eu vou estar disponível na semana e no momento do agendamento. Então, é preciso que o emissor seja claro para que o receptor receba o recado de forma correta. Então, o que podemos fazer para ter uma comunicação mais eficaz? Sem julgamentos, sem críticas e sem feedbacks, né? Primeiro, saiba o que você vai falar. Segundo, seja direto. Terceiro, preste atenção no outro. Quarto, cuidado com a sua compreensão. Quinto, cuidado com a linguagem usada. Sexto, aposte no bom humor. Sétimo, use a emoção a seu favor. Oitavo, preste atenção na linguagem corporal. O que é uma linguagem corporal? A pessoa vai te dar uma posição de como está para ela a sua comunicação. O que você está tratando. Sandra, volto a palavra para você. Ok, querido. Nossa, é bem por aí mesmo, né? A gente nota a questão da comunicação e a compreensão dessa relação que está inserida na comunicação, né? E a questão de como que nós, né, pecamos em relação a esperar do outro, tirando o nosso referencial, né? Colocando nós como referencial. Então, fica realmente difícil, porque cada um sendo individual,
cada um tendo sua própria história de vida, seu próprio caminhar, nunca vai estar, assim, completamente ligado à minha expectativa da minha vida, né? E a gente acaba extrapolando e não respeitando tudo isso. Você deixou bem claro essa questão da comunicação saudável, no caso, e assertiva realmente, de o quanto é necessário se colocar limites, né? O quanto é necessário você se colocar como uma pessoa e mostrar que o outro é outra pessoa, que cada um tem o seu espaço diante da relação, né? Isso é muito importante. Fernando, muito obrigado por você ter participado conosco desse ATPC. Estamos, assim, extremamente acolhidos, e eu tenho certeza que isso vai acontecer também com os nossos professores, que terão essa oportunidade valiosa de ouvir o que você nos falou até o momento. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais, não antes já agradecendo. Muito obrigado por ser parceiro nesse momento e em todos os outros, viu? Sandra, eu gostaria de fazer o fechamento, né, com um texto da Cora Coralina, e eu acho que eu já usei ele em um outro momento, e eu acho que vem muito, né, dessa maneira e para essa situação que nós estamos. Então ela diz assim: não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. E o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. E eu agradeço muito e fica essa reflexão para vocês. Muito obrigada. Porque se a gente não refletir, gente, se a gente não mudar nossos hábitos, se a gente não mudar os nossos pensamentos, virá o Covid-20, o 21, o 22, o 23, e vai acontecer com a humanidade, com a nossa vida, o que aconteceu com a vida de outras civilizações anteriores à nossa, que foram extintas. E foram extintas por conta do quê? Erro humano. Sim. Né? Então, é isso que a gente tem que colocar em prática. Todas as teorias que a gente estudou, né? Eu lembro muito do Lavoisier, né? Que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Hoje, se a gente, além de reciclar material, né? A gente tem que se reciclar, não é? Tudo que a ciência religiosa também trouxe, nós fomos sendo preparados durante uma vida. E, nós, profissionais, quando a gente se forma, eu lembro do juramento que eu fiz pegando o meu diploma. Aquilo que eu jurei, gente, ficou no plano da fantasia. Eu nunca imaginei que eu ia ter que atender dentro de uma pandemia, que eu ia ter que revisar as estratégias de intervenção e focar. Mas eu lembro que eu jurei. E aí, nesse momento da pandemia, eu não posso arriar. Eu tenho que continuar, porque agora as pessoas dependem de mim também. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Você me emociona com essas palavras, viu? Eu acredito que todos os professores, eles se identificam com isso, que todos, nesse momento, têm uma missão única, né? Que no dia que se formou realmente, no dia, eu também fiz um juramento, né? Porque, além de tudo, eu sou da área da saúde também, e de acreditar que eu poderia fazer a diferença para mim e para as pessoas que estavam ao meu redor. Esse seria o início.
Muito obrigado, do fundo do coração, viu, Fernando? Um abraço a todos. Obrigada, Fê. Em outros momentos também, viu? Muito obrigado mesmo. Né? Agora, gente, com esse virtual, esse online, que a gente já está, né, adaptado, podem me convidar. Ai, que bom ouvir isso, Fernando. Muito obrigado. Eu acho que isso é o positivo da pandemia. Sim. Hoje a gente consegue estar conectado literalmente ao outro. Isso mesmo. A gente sente, né, a presença e o quanto que cada um está inserido nesse online de corpo e alma, né, Fernando? Sim. E se a gente fizer, né, um pouquinho para nós e para o outro, sim, muda, gente, muda. E não temos outra saída. Verdade, é só isso mesmo. Então, um beijo no fundo do seu coração, viu, querido? Um beijo para você também. E um beijo a todos. Então, professores, depois desse bate-papo gostoso que nós tivemos com o psicólogo Fernando, o nosso parceiro de todas as horas, nós vamos dar continuidade, tá? Espero que vocês possam ter um momento de reflexão diante de tudo que o Fernando nos apresentou, que vocês se sintam acolhidos também, como nós nos sentimos acolhidos no momento que nós conversamos com ele, que compartilhamos com vocês nesse ATPC. Nós vamos dar continuidade com o nosso espaço Escrevendo Sua História. Para nosso espaço, nós convidamos, né, nesse ATPC, a professora coordenadora Isabela Forlini Paiola. Ela é professora coordenadora na escola Professor Augusto da Silva César, tá? A escola de 6º a 9º ano, de 1ª a 3ª série do ensino médio. Então, ela vai nos contar um pouquinho a experiência dela como professora coordenadora em relação à formação que ela está fazendo com vocês nesse momento de pandemia. Espero que vocês gostem e, Isabela, é com você, querida. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Isabela. Estou como professora coordenadora da Escola Professor Augusto da Silva César em Araraquara. Estou nessa função desde 2016, né? E quando eu fui tentar, né, essa função, eu tive muito medo, muitas preocupações. Foi um desafio, né, para minha carreira. Eu que estou na rede desde 2012, então fazia pouco tempo que estava em sala de aula, mas aceitei o desafio de entrar para a coordenação, né, que vocês sabem melhor do que ninguém, que é um desafio diário exercer essa função de coordenação, né. E quando eu fui entrar para a coordenação, dos meus maiores medos, né, era a questão da formação, de ser uma formadora, né. A Escola Augusta é uma escola pequena, somos apenas direção e coordenação, então foi um desafio muito grande. E o maior deles, com certeza, foi preparar os ATPCs, que eu tinha muito medo no início, até hoje, né, muito medo de exercer essa função de formadora e de uma formadora eficiente, né. Eu sempre tive muita preocupação com as pautas, com os assuntos, com os temas das ATPCs, para que não fosse uma coisa chata, uma coisa sem produtividade, né? Eu sempre me preocupei muito com isso. E os professores sempre me receberam muito bem. Hoje a gente tem uma relação muito boa, muito legal. E ser formador não é fácil, né? Pensar que
que você está formando professores e que essa formação tem que chegar lá na ponta, né, que é o nosso aluno, é assustador, pelo menos para mim. Mas a gente aceita o desafio, se organiza, pede ajuda e vai em frente. E essa ajuda eu sempre encontrei com o pessoal do núcleo pedagógico, né? Com as formações principalmente. E que sempre me ajudaram a organizar os meus ATPCs, em pensar em temas, em assuntos, onde a gente conseguisse atingir o aluno, que é o nosso objetivo principal, né? E agora, com a pandemia, isso se intensificou, isso se agravou, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que o PC, ele acaba acumulando atividades. E com a pandemia, isso se intensificou. Então, a gente passou a tomar conta de coisas que a gente não tinha que fazer, né? Preparar a TPC, acompanhar a TPC, acompanhar aluno, motivar professor. E tem sido, pelo menos para mim, um grande desafio tudo isso. E quando a gente se afastou em teletrabalho, pensei comigo, meu Deus, como que vai ser as ATPCs, que foi algo que sempre me preocupou, né? Como que eu vou conseguir formar os professores à distância, com tudo isso, com coisas novas, com essa nova realidade. E as formações do pessoal da diretoria de ensino e especificamente, né, aqui o pessoal de ciências da natureza, que sempre me atenderam de prontidão, foi fundamental para tudo isso, né, porque ainda é algo novo para todo mundo. Então, desde aluno, professor, PC, PCNPs, então se tornou um grande desafio, né? E um desafio, uma preocupação em melhor fazer para que a gente tivesse frutos bons, né? Que a gente colhesse bons frutos. E eu tenho aqui que deixar como exemplo que no meu caso foi assim o mais gritante de todas as formações, de todos os temas, onde eu consegui visualizar isso lá na ponta, lá no aluno, que foi o trabalho com os roteiros de atividades, né? No começo, como passar para o aluno, porque dentro da sala de aula o professor explica, o professor fala, se o aluno não entende, ele pergunta, e é muito mais fácil. E a distância, como que seria? Como que eu ia passar para o aluno aquilo que eu queria, aquilo que eu queria que o aluno aprendesse. E os roteiros de atividade, as formações com os roteiros de atividade foi fundamental para isso tudo, né? Quando começou, a gente viu todo mundo perdido, até a gente conseguir se organizar, foi difícil, né? Como que a gente vai fazer chegar nos alunos? Vai usar modelo, não vai usar modelo? Como que vai ser? E foi possível, está sendo, né, na verdade possível, observar essa evolução dos roteiros de atividade. A gente, né, o professor conversa com o aluno dentro de sala de aula de maneira tão espontânea, de maneira tão direta, e fazer isso no papel passou a ser uma dificuldade. Então, as primeiras atividades que foram enviadas para os alunos, se a gente pegar hoje, né, se eu pegar hoje, você fala, meu Deus, né, como que o aluno conseguia entender alguma coisa, porque a gente vai fazendo e não pensa em certas coisas. E com as formações, especificamente desse tema, dos roteiros, eu consegui acompanhar a evolução dos meus professores. Então, tudo começava com os ATPCs da diretoria de ensino, as formações pra gente sobre esse assunto, e aí eu ia olhar para as práticas dos meus professores. E
e sempre tinha, né, algo a melhorar. Na verdade, sempre a gente tem algo a melhorar. E com isso a gente foi evoluindo, né? A minha evolução e a evolução dos professores também. Então, pautado nas orientações do pessoal da diretoria de ensino sobre os roteiros, a gente conseguiu adaptar para uma realidade mais nossa, né, da nossa escola, dos meus professores. Eu tenho, ou tinha, muitos professores com dificuldade em tecnologia, e assim, para mim é muito satisfatório quando eu pego um roteiro que esse professor está preparando agora e vejo as características, né, que eu orientei para a produção dos roteiros de atividade, né? E isso cai em cima do aluno diretamente, porque tudo isso, todo esse trabalho é para o aluno. É para o aluno receber os roteiros, para o aluno conseguir desenvolver as atividades, para o aluno conseguir desenvolver as suas habilidades e, consequentemente, a sua aprendizagem, né? Então, a gente vê aí um exemplo direto dessa ligação. Diretoria de ensino, né? PC, núcleo pedagógico, PC, professor, aluno. Os roteiros dos meus professores, a gente pegando lá o primeiro e agora os que estão sendo disponibilizados para os alunos, você vê aquela diferença gritante, você vê o fruto do seu trabalho. Você consegue observar que o seu trabalho não foi em vão, que as videochamadas que você fez, né, que às vezes até os puxões de orelha, às vezes a gente, né, acaba agindo de uma maneira mais enérgica, teve bons frutos, né, teve bons resultados. E isso é satisfatório para nós quanto formadores, né, para mim quanto formadora, nessa função que exige tanto da gente, né. Eu nunca, durante esse processo, teve um dos ATPCs que eu pedi para os professores elaborarem um roteiro de atividade onde eu seria o aluno, né? Eu seria o aluno, eles teriam que preparar um roteiro para 2 aulas, que aí vem uma grande dificuldade, né, que os professores tinham de conseguir relacionar as atividades com o tempo, né? Então, eu pedi para eles que eles formulassem um roteiro de atividade dentro da disciplina deles, para o aluno que seria a minha pessoa. E assim, todo mundo participou, que isso já me deixou muito feliz. Então, eu recebi os roteiros e a partir desses roteiros eu fui pegando o que cada roteiro tinha de bom, né? Porque ainda não estavam na sua totalidade bons, né? E fui pegando o que cada um tinha de bom e montei um único roteiro em cima de uma disciplina, né, da minha área. Eu sou da área de matemática, química, física, então montei esse roteiro e apresentei para eles no ATPC, e para minha surpresa eles gostaram muito. E hoje eles passam a utilizar aquele modelo de roteiro que eu fiz para passar as atividades para os alunos, né? Então, os alunos estão recebendo um modelo de relatório, um modelo de roteiro de atividade que foi construído coletivamente entre professores e PC. E eu fiquei muito feliz quando agora eu recebo os roteiros e vejo lá, né, a formatação, a carinha dos roteiros, que são muito parecidos, outros idênticos ao modelo que a gente foi construindo, que eu construí, na verdade, pegando um pouquinho de cada um. E isso acaba refletindo diretamente para o aluno, porque quem recebe os roteiros é o aluno. Quem vai conseguir desenvolver as atividades são os alunos. Então, é o reflexo do nosso trabalho. É onde o nosso trabalho chega. E isso, para mim, é muito gratificante. Eu fico muito feliz em ver que todo um processo conseguiu chegar ao final, né?
Começa com as formações, os PCNPs que formam os PCs que formam os professores e os professores que aplicam isso nos nossos alunos. Então, eu deixo aqui a minha contribuição e agradeço a todo mundo pela atenção. Muito obrigada, Isabela. Eu acho que todo mundo agradece a sua participação, o seu compartilhamento da sua experiência, que sirva realmente mais um momento de reflexão em relação a esse trabalho que nós estamos desenvolvendo nesse momento, né? Nós aqui como PCNP e você, Isabela, como PC. Muito obrigado. A nossa palavra para você é gratidão, tá? E seguindo a nossa TPC, Lu, passo a palavra para você. Olá, professores. Agora a gente vai fazer o feedback da avaliação, então, da TPC anterior. O nosso tema da TPC anterior foi Engajamento Escolar e Ensino Híbrido 2. Nós tivemos 314 respostas e 65,6% dos professores achou que foi muito bom o tema, 32,2% acharam que foi satisfatório e 2,2% acharam que foi insatisfatório. Pode passar, Sandrinha. Então, aqui a gente traz alguns comentários feitos por vocês em relação a essa TPC anterior. Então, disseram, o aprendizado sempre e enriquecimento de minha prática. A escolha e apresentação dos vídeos e sua inclusão na avaliação possibilitou uma valiosa revisão da pauta. Utilizo o método laboratório rotacional com algumas modificações citadas no exemplo da TPC de hoje. É muito importante mesmo fazer essas adequações. A gente sempre fala que, havendo necessidade de adequar, professores, vocês têm essa liberdade de adequar para a realidade de vocês. Disseram também, já usei o ensino híbrido e funcionou muito bem. Ótima pauta, engajamento dos estudantes é algo que devemos sempre aprimorar. As propostas apresentadas mostram várias estratégias que podem ser adotadas, tornando o processo ensino-aprendizagem mais dinâmico e interessante. Eu já trabalhei com sala de aula invertida no presencial e agora no remoto. É muito bom. Gostei do exemplo da aula de matemática usando rotações de estações e não conhecia a rotação individual. Parabéns pelo empenho. É muito legal os professores falando daquilo que eles já utilizaram, aquilo que já deu certo. Agora a gente tem um espaço, então se alguém quiser compartilhar boas práticas, vocês podem também nos procurar, tá? Pauta relevante e esclarecedora, contribuiu para o desenvolvimento de alternativas no processo de ensino-aprendizagem. Parabéns a toda a equipe envolvida, foi muito esclarecedor em minha prática pedagógica. Pode passar, tem mais alguns comentários no próximo slide. Parabéns pelo excelente ATPC, estou aprendendo muito. A gente fica muito feliz com esse feedback, de quando vocês falam que estão aprendendo, porque essa é a intenção, né, do nosso ATPC, contribuir com o trabalho de vocês. Também disseram, como sempre, de grande valia nesse momento de incertezas. Momento de troca de experiências e informações, onde tem contribuído de forma significativa ao repensar a nossa prática pedagógica. Como sempre, os ATPCs sempre nos sugestionam novas maneiras e ideias para trabalharmos com os alunos, de maneira que, independente do nível de aprendizagem do aluno, este consiga evoluir no processo de aprendizagem. Aqui eu quero salientar o fato de que são sugestões, né? A gente sempre deixa bastante claro que a gente traz sugestões e que vocês, professores, que vão analisar a possibilidade de utilizar e quando utilizar essas estratégias que a gente traz nas ATPCs.
Pauta muito instrutiva e proveitosa. Amei o formato da avaliação com vídeos curtos e bem explicativos. Gostei muito, pois eu encontro com as necessidades de nossos alunos que esperam conceitos diferentes e mais atrativos. Todas as formas são interessantes, pois a tecnologia faz com que os alunos participem mais. Professores, esse feedback de vocês é muito importante para a gente, porque a partir dele que a gente vai pensar em novas estratégias, que a gente vai pensar aquilo que precisa ser melhorado. Então, assim, é muito importante que vocês coloquem lá os comentários e sugestões, e a gente, sempre que possível, atende às sugestões de vocês. Então, muito obrigado pela participação de todos. Pode seguir, Sandra. Agora, nós temos o feedback dos professores coordenadores. Então, para a questão, classifique a relevância desta pauta como instrumento de apoio à atuação do professor da área de Ciências da Natureza e Matemática, no que se refere à apropriação de diretrizes e programas estratégicos da SEDUC. Indique 1 para menos relevante e 5 para mais relevante. Então, nós tivemos uma pessoa que indicou 4 e 26 professores coordenadores indicaram, então, 5 como sendo muito relevante. Pode passar, Sandra. Aqui nós temos os comentários de alguns professores coordenadores que disseram: iluminou minhas ideias, muito bom e muito obrigada. Excelente formação, muito relevante para as nossas ações nesse período de distanciamento. Excelente pauta e muito pertinente no momento em que vivemos, uma vez que o ensino híbrido é uma metodologia muito interessante e possível de ser aplicada de forma online e na escola, quando retornarmos às aulas presenciais. Muitos métodos já são utilizados em nossa escola. Podemos perceber que é uma metodologia que contribui muito para a aprendizagem dos nossos alunos e promove a autonomia, o protagonismo e o engajamento do estudante. O assunto da pauta, bastante pertinente para o momento, para a melhoria e evolução do ensino e da aprendizagem, com a mediação do professor, possibilitando protagonismo, autoconfiança e autonomia dos alunos. Também disseram: o tema abordado trouxe riqueza em nossa formação e interação da TPC. Pauta muito dinâmica e proporciona interação e socialização para qualificarmos nossas reuniões. Tenho desenvolvido esse assunto com os professores já há algum tempo e a pauta da DE veio reforçar o que já foi passado a eles. Muito bom. Professores coordenadores, é muito importante quando vocês colocam os comentários para a gente, porque vocês trazem para a gente a visão do todo, do grupo da escola de vocês. Então, a gente agradece muito a participação de vocês também nos comentários. E agora eu vou passar, então, a palavra para a Meire, que vai dar continuidade à TPC. Olá, professores. Então, caminhando para a finalização da TPC de hoje, eu quero aqui lembrar, então, que seguem os links para avaliação e também o registro da sua presença nessa TPC. Então, segue aí o link para você, professor, e também o link do professor coordenador. Lembrando que esses links também vão na descrição do nosso vídeo. Então, vocês podem acessar lá também, ok? Próximo slide, Sandra, por favor. E aqui, professores, eu escolhi a letra de uma canção que é muito conhecida por todos nós, que é O Sol de Primavera, do Beto Guedes. A própria letra fala por si, mas eu quero fazer uma leitura com vocês aqui e destaquei para nós refletirmos acerca dessa letra alguns verbos que me chamam a atenção nessa letra. Então eu quero fazer essa leitura compartilhada com vocês. Vamos lá. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou, juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento.
quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção, que venha nos trazer sol de primavera. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, essa letra é muito pertinente para o período que nós estamos vivendo, né? Já entrou setembro, a primavera começou, e que o sol dessa primavera venha iluminar os nossos caminhos, as nossas decisões, as nossas famílias, o nosso trabalho. E como disse, né, também o Fernando nessa live que ele fez conosco, antes de ser o pedagogo, o psicólogo Fernando, ele é o Fernando, a pessoa, né, e assim conosco também. Então, antes de sermos de termos qualquer função, de qualquer ocupação, somos seres humanos que estamos aqui batalhando com a vida, né, e sempre esperando que o sol da primavera brilhe sobre as nossas vidas. Então, os verbos que eu destaquei aqui é brotar o perdão, que o perdão venha brotar nos nossos corações, todos os dias, né, em relação a nós mesmos, em relação ao outro, e que a gente possa esperar que esse perdão brote, porque nós temos plantado isso, né, que haja essa empatia, que haja esse se colocar no lugar do outro, para que a gente possa ver esse perdão brotar, uma vez que a gente já o plantou. Ok? Também destaquei a palavra sonhamos juntos, semeando canções, crescer, sonhar. Então, são verbos que eu trago aqui para a nossa reflexão. Quanto nós temos sonhado, o quanto nós temos semeado e o quanto nós temos crescido com tudo isso. Isso nos tem feito sonhar, né? Porque uma coisa importante que o Fernando falou para nós, os meus problemas lá de março, lá no início da pandemia, eu já nem os lembro mais, mas os meus sonhos, eu continuo lembrando de cada um deles. Então, que nós possamos sonhar sempre, de que é possível prosseguir, de que é possível fazer a diferença onde nós estamos. Mas eu também destaquei outros verbos aqui, que não são tão alegres como esses que eu citei anteriormente. E destaquei aqui, choramos muito, se perderam no caminho. Quantos nós vimos se perderem no caminho durante essa pandemia, durante todo esse processo, né? Quanto nós já choramos e temos chorado ainda, né? Mas aqui a letra fala, mesmo assim, mesmo com o choro, mesmo com as perdas, não custa inventar. E eu diria, então, reinventar, que é a palavra que a gente tem usado tanto, né? Vamos reinventar uma nova canção para as nossas vidas, mesmo, como eu disse, diante do choro, diante das perdas, que a gente possa inventar uma canção, ou reinventar uma nova canção, que venha trazer esse sol iluminando as nossas vidas. E para finalizarmos, a lição a gente já sabe de cor, né? A gente já sabe como fazer, a gente só precisa aprender a fazer e como fazer. Então, que essa letra dessa música possa falar alto no seu coração, assim como falou no meu, e que nós possamos ter a expectativa de que dias melhores virão e que o sol da primavera vai brilhar sobre as nossas vidas, ok? Próximo slide, Sandrinha, para nós finalizarmos. Agradecemos, então, professores, a sua participação em mais um ATPC aqui conosco. Eu e toda a equipe de Ciências da Natureza, Matemática e Educação Especial, somos gratos pela sua participação. Então, que nós possamos no próximo ATPC nos encontrarmos e compartilharmos as nossas experiências. Muito obrigada a todos.